Ezequiel 18, um texto que fala da situação de Israel no exílio. Profeta Ezequiel, profeta do exílio na Babilônia. Vamos ler esse texto, um texto que nos faz refletir sobre a situação de Israel, uma vez que os noticiários da semana toda falava do que acontecia em Israel, essa guerra com o Hamas, com aqueles palestinos lá da faixa de Gaza, não todos naturalmente, mas isso nos faz pensar um pouquinho no relacionamento de Deus com Israel, e é isso que eu queria pontuar com algumas aplicações para nós nesta noite. Ezequiel capítulo 18, estou lendo na Nova Versão Transformadora, que diz assim: recebi outra mensagem do Senhor, porque vocês citam este provérbio a respeito de Israel: os pais comeram uvas azedas, mas os dentes dos filhos é que estragaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês não citarão mais este provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pais como filhos. Aquele que pecar é que morrerá. Suponhamos que um homem seja justo e faça o que é certo e direito, não participa de banquetes nos lugares de adoração diante dos ídolos, de Israel nem os adora, não comete adultério e não tem relações com a mulher quando ela está menstruada, é um credor misericordioso, que não fica com os objetos entregues como garantia pelos devedores pobres, não rouba dos pobres, antes dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados, empresta dinheiro sem visar lucros, mantém-se afastado da injustiça, é honesto e imparcial quando julga e obedece fielmente aos meus decretos e estatutos. Quem age desse modo é justo e certamente viverá, diz o Senhor soberano. Suponhamos, porém, que esse homem tem um filho ladrão ou assassino, que se recusa a fazer o que é certo. Suponhamos que esse filho faça todas as maldades que seu pai jamais faria, participe de banquetes oferecidos a ídolos nos lugares de adoração, cometa adultério, oprima os pobres e os desamparados, roube de seus devedores e não lhes devolva sua garantia, adore ídolos, pratique pecados detestáveis e empreste dinheiro visando lucros. Acaso esse pecador deve viver? Não, ele será responsabilizado e morrerá. Suponhamos, porém, que esse filho pecador tenha, por sua vez, um filho que vê a perversidade do pai e decide não viver desse modo. Esse filho não participa de banquetes nos lugares de adoração, não adora ídolos e não comete adultério, não explora os pobres, antes trata os devedores com imparcialidade e não rouba deles, dá alimento aos famintos e providencia roupas aos necessitados, ajuda os pobres, não empresta dinheiro visando lucros e obedece todos os meus decretos e estatutos. Ele não morrerá por causa dos pecados de seu pai, certamente viverá. O pai, no entanto, morrerá por causa de seus muitos pecados, por ser cruel, roubar das pessoas e fazer o que era claramente errado no meio de seu povo. Vocês, porém, perguntam: como assim? O pai não paga pelos pecados, o filho não paga pelos pecados do pai? Não, pois se o filho faz o que é justo e certo e guarda meus decretos, ele certamente viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai, e o pai não será castigado pelos pecados do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e os perversos serão castigados por sua perversidade. Mas, se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos, e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometerem no passado serão esquecidos,
e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Verso 23. Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. Contudo, se os justos se afastarem de sua justiça, cometerem pecados e agirem como outros pecadores, deve-se permitir que vivam? Claro que não. Todos os seus atos de justiça serão esquecidos, e eles morrerão por causa de seus pecados. Vocês, porém, dizem: o Senhor não é justo. Ouça, ó povo de Israel, quem é injusto, eu ou vocês? Se os justos se afastarem de sua justiça e cometerem pecados, morrerão por causa disso. Sim, eles morrerão por causa de seus pecados. E se os perversos se afastarem de sua perversidade e fizerem o que é justo e certo, preservarão a vida. Eles viverão, pois pensaram melhor e decidiram se afastar de seus pecados. E, no entanto, o povo de Israel continua a dizer: o Senhor não é justo. Ó povo de Israel, vocês é que são injustos e não eu. Portanto, julgarei cada um de vocês, ó povo de Israel, conforme suas ações, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e afastem-se de seus pecados, e não permitam que eles os derrubem. Deixem toda a sua rebeldia para trás e busquem um coração novo e um espírito novo. Por que morrer, ó povo de Israel? Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano. Arrependam-se e vivam. O texto que nós lemos nesta noite fala sobre a justiça de Deus, a justiça de Deus. E o texto que nós lemos está especificamente direcionado para Israel. É a justiça de Deus em relação ao povo de Deus, é a justiça de Deus em relação à nação escolhida de Deus, é a justiça de Deus. Esta semana, os noticiários, os meios de comunicações, sempre estavam divulgando a situação de Israel. Há uma grande preocupação com a política de Israel, com a economia de Israel, há uma grande preocupação com a segurança de Israel. Mas eu não percebi nenhum noticiário falar da necessidade ou da preocupação da fé de Israel, da fé do judeu em Deus. Então, as preocupações são periféricas: política, economia, segurança. Mas e a fé? Quem fala desse povo cujo salmo famoso registra, dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Israel, protegido pela igreja brasileira, por quem deve orar mesmo. A igreja deve orar por Israel. Mas uma pergunta mais essencial, e eu volto a repeti-la: como será que é a fé do povo judeu, do povo israelense, que vive naquele pequeno pedaço de terra? O estudioso que acompanha Israel, Dr. Stephen Kirchner, um dos coordenadores e tradutores da Bíblia NVT, ele acompanha esse povo de perto e ele registra: 70% do povo israelita que mora lá naquele pedaço de terra são ateus, não acreditam em Deus. É muita gente, né? 70% dos israelenses, dos judeus que moram naquele território, não acreditam em Deus. Texto que nós lemos: o povo de Deus
está exilado na Babilônia, porque também não acreditava em Deus. O texto que nós lemos, o povo de Deus perderam suas casas, suas famílias, filhos, estão exilados numa disciplina de 70 anos no cativeiro babilônico, porque viraram as costas para Deus. E agora, lá nesse cativeiro babilônico, tem um ditado popular, um provérbio, e eles então dizem: porque os nossos pais pecaram, nós estamos na situação que nós estamos. Se os nossos pais não tivessem pecado, se os nossos pais não tivessem falhado, nós não estaríamos nessa situação. Deus levanta o profeta Ezequiel e diz: ei gente, as coisas não são bem assim não. Por isso, eu queria olhar para esse texto e separar três palavrinhas para a gente entender esses 32 versículos que nós lemos nesta noite. Para a gente entender esse atributo de Deus, que é a justiça de Deus aplicada ao seu povo. Amém, gente? A primeira palavra é individualidade. Individualidade. A gente olha para o texto que nós lemos, especialmente versículo 1 e versículo 2, e a gente então vai percebendo que a maioria dos judeus que estavam exilados, eles se consideravam pessoas inocentes, e para essa inocência ser autenticada, eles colocavam a culpa em outras pessoas. Esse negócio de colocar a culpa em outras pessoas não é uma coisa nova não. Lá no Éden, quando o Senhor conversou com Adão e com Eva, por conta das suas faltas, dos seus erros, Eva disse: eu só pequei, Senhor, por causa da serpente. Se a serpente não tivesse aqui, eu não ia ter pecado. Deus conversou com Adão, e Adão disse: eu só pequei porque o Senhor mesmo, Deus, me deu essa mulher aí, ó. Se o Senhor me desse outra mulher, não tinha pecado não. É isso que os israelitas estão fazendo neste momento aqui. Este provérbio no versículo 2, então, já estava popularizado. Lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 29, esse mesmo provérbio já era citado. E lá em Lamentações, capítulo 5, versículo 7, ele também é relembrado. Nós só estamos na situação de que nós estamos porque os nossos pais pecaram contra Deus. Quantas vezes eu ouço algumas pessoas falando: eu sou desse jeito porque eu nasci nessa família. Se eu não tivesse nascido nessa família, não era para mim ser assim. Quantas vezes eu ouço, principalmente no ano passado, pessoas dizendo: eu estou nessa situação porque eu sou brasileiro. Se eu morasse em outra nação, eu não estaria nesta situação. Será que este é o caminho? Nós percebemos ao olhar para o texto que este não é o caminho. E o próprio Deus já havia comunicado por meio de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 24, verso 16, que os pais não morreriam por causa dos filhos, e os filhos não morreriam por causa dos pais. O que isso mostra para nós? Que há uma responsabilidade pelos nossos atos, e esta responsabilidade, ela é individual. Então a primeira palavra do nosso texto, diante da justiça de Deus, é individualidade. O Senhor vai julgar a cada um de nós por nossa individualidade. E é interessante que Deus é tão didático nesse dia dos professores. Vale lembrar que Jesus e o próprio Deus e o Espírito Santo, todos são chamados de professores. E aqui, de uma maneira didática no nosso texto, Deus mostra isso dando um exemplo para nós. E Ele apresenta diante de nós 3 gerações. Um pai que foi fiel, mas que teve um filho que foi infiel,
mas que teve um neto que foi fiel, mostrando que o que de ruim que acontece na vida da gente não é por causa dos pecados dos nossos pais. Então, no versículo 5 a 9, mostra como é a vida de um pai justo. No versículo 10 ao versículo 13, mostra como o filho desse pai justo se corrompeu. E depois mostra, numa terceira geração, nos versos 14 a 18, que o filho de um pai corrompido pode ter bons atos, boas atitudes na presença de Deus. Sabe, irmãos, esse texto para mim foi libertador, porque eu já fiz muita coisa errada na vida. Então esse texto foi libertador para mim, porque depois que eu me casei, como fruto do meu amor veio o Samuel, depois como fruto do meu amor veio o Arthur, e está tudo funcionando. Quem sabe Deus pode ir mais alguém por aí, não sei, mas por enquanto estamos em stand-by. Mas esse texto é libertador, porque no versículo de número 19, o texto diz: vocês porém perguntam, como assim? O filho não paga pelos pecados do pai? E Deus responde: não, pois se o filho faz o que é justo e certo, e guarda meus decretos, ele viverá. A responsabilidade dos erros e dos acertos dos meus filhos diante de Deus é responsabilidade deles. E por que esse texto ele é libertador, ele é cheio de graça e de misericórdia? Porque no Brasil ainda há uma doutrina que se chama maldição hereditária, e essa doutrina da maldição hereditária diz que, por causa dos pecados do pai, um espírito do mal vai perseguir toda a descendência daquela família. Não é isso que o texto está nos ensinando nesta noite. Uma pessoa que se curva diante de Deus, que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele anula na cruz de Cristo toda a maldição do pecado, aleluia. Se você tem Jesus, se você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, não há mais nenhuma maldição sobre a sua vida, louvado seja Deus. O verso 19 e 20 mostra para nós que Deus nos trata individualmente. Não é culpa do seu pai, não é culpa da sua mãe. A justiça de Deus vai olhar para os seus atos individualmente. A questão está clara aqui, né? É uma questão da justiça de Deus, da punição que Deus dá para todos aqueles que praticam coisas desagradáveis, coisas horríveis diante do Senhor. Agora, a gente precisa separar as coisas, né, irmãos? Como pessoas que têm discernimento, que são inteligentes, que pensam, né? É claro que se eu for um pai mentiroso, eu vou causar muito desconforto para o meu filho, o meu testemunho não será bom. É claro que se eu for um pai preguiçoso, eu vou causar muito dissabor para minha esposa, para os meus filhos, o meu testemunho não será bom, e lógico que isso afetará os meus filhos e afetará a minha família, afetará os meus colegas de trabalho. Mas o texto aqui está dizendo desse julgamento individualizado por parte de Deus. Então, quando Deus me julgar, Ele não vai levar em conta aquilo que o meu pai fez. Quando Deus julgar os meus filhos, Ele não vai levar em conta aquilo que eu fiz para com eles. Deus vai levar em conta aquilo que cada um de nós fizemos separadamente. Amém, gente? E isso se repete no Novo Testamento, porque lá no Novo Testamento, sabe o que acontece? Algumas pessoas se vangloriavam por serem filhos e filhas de Abraão, e Deus levanta outro profeta, o nome dele é João Batista, e ele diz:
vocês, com essa vida que vocês estão vivendo, vocês acham que porque tem o sangue de Abraão na veia de vocês, está tudo certo com Deus? Raça de víboras, arrependam-se e se batizem para começarem uma nova vida diante do Senhor. O que isso significa para mim e para vocês? Significa que a salvação também é individual. Significa também que o seu relacionamento com Deus, ele também precisa ter um particular. Significa que não é porque seu pai e sua mãe são crentes, fiéis e verdadeiros, você não precisa também receber Jesus no seu coração, como seu Salvador, diante da ira e da justiça de Deus. A salvação é individual. A sua oração precisa também ser particularizada com Deus. Muito embora nesta noite o nosso culto seja coletivo, ele precisa ser ao mesmo tempo individual. O seu coração precisa estar aberto para a palavra de Deus, para os louvores a Deus, para a adoração a Deus. Não é porque o ambiente está gostoso, porque a graça de Deus é presente, que você não vai se esforçar para dar o seu melhor em oferta de sacrifício e louvor a Deus. Deus está olhando para o culto racional, inteligente nesta noite. Sim, Deus está olhando para nós como o corpo de Cristo, como membros conectados uns aos outros. Sim, Deus está, mas Deus também está olhando para cada coração, Deus está olhando para cada necessidade, Deus está olhando para cada gesto de louvor. Deus está olhando. Deus está olhando, aleluia. Então, talvez o seu avô é pastor, talvez o seu pai é um oficial da igreja, talvez a sua tia é alguém que tem uma linda história na igreja, um currículo invejável, mas você também precisa ter a sua experiência com Deus. Então a justiça de Deus, ela se manifesta de uma maneira individualizada. No dia do juízo, você não vai pegar carona com ninguém não, não vai ter carona, é você e o Senhor, sozinhos ali. Segunda palavra, nesse texto relacionada à justiça de Deus, é a palavra justiça. A justiça de Deus almeja por justiça. Quando a gente olha para os versículos 4, para os versículos 5, até o versículo de número 18, a gente vai percebendo que tipo de vida Deus gostaria que o povo dele vivesse. E quando você para prestar atenção no texto, você vai perceber que existem 11 mandamentos do Senhor para o povo dele viver de maneira justa. Então eu elenquei aqui. Primeiro mandamento, o Senhor diz: não coma carne sacrificada nos altos. Essas carnes sacrificadas nos altos eram carnes sacrificadas aos ídolos que eram consagrados nas montanhas. Altos aqui são montanhas. Então existiam, neste momento da história de Israel, inúmeras idolatrias aqui, e Deus está dizendo: vocês têm uma aliança comigo, vocês não têm uma aliança com esses deuses, falsos deuses. É o primeiro mandamento, não coma esse tipo de carne. O segundo mandamento está relacionado ao primeiro, quando o Senhor diz: não levante os olhos para os ídolos. Lá em Êxodo capítulo 20, não é para ter, não é para fazer, não é para adorar, não é para se curvar. Aqui Deus está falando: nem olhe para esses ídolos, não flerte com esses ídolos, não
se conecte com um sentimento com esses ídolos. Deus abomina a idolatria. Terceiro mandamento: não se contamine com a mulher do seu próximo, não cometa adultério. Próximo, quarto mandamento: não tenha relações com a mulher menstruada. Versículo 6. Qualquer toque em sangue tornava a pessoa impura cerimonialmente, ela não poderia cultuar a Deus, ela não poderia ir ao templo. Quinto mandamento: não oprima ninguém. Sexto mandamento: não roube ninguém. Sétimo mandamento: dê pão ao faminto, ao necessitado. Oitavo mandamento: não receba juros, não explore as pessoas que estão necessitadas. Nono mandamento: desvia sua mão da injustiça, da corrupção, foge destas coisas. Décimo mandamento: seja imparcial, seja honesto com o seu próximo. 11º mandamento: ande no estatuto de Deus, que é nada mais, nada menos que obedecer a palavra de Deus. O que nós temos aqui, irmãos? Nós temos o reflexo dos 10 mandamentos, que por Jesus foi resumido em atos de amor. Os 4 primeiros mandamentos, atos de amor a Deus. Os 6 outros mandamentos, atos de amor ao próximo. O que nós temos aqui? Deus esperando que a minha vida, que a sua vida, que a vida do povo dele, seja uma vida reta, seja uma vida justa, em resposta ao grande amor de Deus para com as nossas vidas. Sabe, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai percebendo que isso não era só para o povo de Israel, mas que isso é para a igreja do Senhor também. Deus espera que nós tenhamos uma vida justa, que vivamos uma vida digna de Deus nesta terra. Então, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que a gente precisa fazer, para viver uma vida justa e uma vida que glorifica e que exalta ao nosso Deus. Tudo por amor a Deus e tudo por amor ao próximo. Interessante, quando Jesus estava falando como é a ética do servo de Deus, que vive no reino de Deus, em Mateus 6,33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas que lhes são necessárias, a comida, as vestes, o calçado, isso aí eu vou acrescentar para vocês. Busca o meu reino em primeiro lugar, e a justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, sempre é bom a gente lembrar que a nossa justiça, por mais envolta de uma dedicação e de um esforço, ela sempre vai ser manchada pelo pecado. Logo, a nossa justiça não nos salva. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, não é a nossa justiça que nos salva. O que nos salva é a justiça de Cristo, que foi imputada às nossas vidas, porque a justiça de Cristo é a justiça perfeita, e é esta justiça que agrada plenamente ao nosso Deus, que é um Deus justo. Então, por que eu devo me esforçar, por que eu devo me dedicar para ser uma pessoa justa? Como resposta ao amor de Deus e como uma resposta amorosa ao próximo, que carrega em si a imagem e a semelhança do próprio Deus. Meus irmãos, essa justiça de Deus, ela tem o seu ponto mais alto
na cruz do Calvário, quando Jesus ali recebe a ira de Deus em meu lugar e em seu lugar, e ali então ele faz algo substitutivo. A morte dele é expiatória. A morte de Jesus não é por Jesus mesmo. Jesus não precisou ser justificado. Jesus não precisou pedir perdão por seus pecados. Jesus é o Adão perfeito. Jesus é o Filho amado de Deus, em quem ele tem todo o prazer. É nele que nós somos justos e justificados diante de Deus. Para vivermos uma vida justa, meus irmãos, os nossos olhos precisam estar em Cristo, porque é Cristo, pelo seu Espírito Santo, que nos capacita a dar um bom testemunho nesta terra, a fazer o nosso melhor para a glória de Deus, sem esperar nada em troca. Primeira palavra então é individualidade, a segunda palavra é justiça, e a terceira palavra é a palavra misericórdia. Eu gostaria de usar a palavra oportunidade também, mas a palavra do texto vai ser misericórdia. Bom, até esse momento do nosso texto, nós temos Deus falando: se você viver de maneira justa, você viverá, mas se você viver de maneira injusta, você morrerá. Todo aquele que pecar, este morrerá. E não tem nada a ver com o seu passado, não tem nada a ver com o seu pai, com a sua mãe, tem a ver com a sua responsabilidade diante de Deus. Mas agora, como sempre, Deus vai demonstrar que Ele não é só justiça, mas que Ele também é misericórdia, e que mesmo na situação mais podre que estamos vivendo, na situação mais precária, caótica que estamos vivendo, se nós nos arrependermos, se nós corrermos para Deus, Ele estende a sua graça e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vamos dar uma olhadinha no versículo 21 a 23, olha que texto maravilhoso. Versículo 21 diz assim: mas se os perversos abandonarem seus pecados e obedecerem a meus decretos e fizerem o que é justo e certo, com certeza viverão e não morrerão. Todos os pecados que cometerem no passado serão esquecidos, e eles viverão por causa de seus atos de justiça. Verso 23, vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem? Diz o Senhor soberano. Claro que não. Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam. O desejo de Deus não é que nenhum dos seus filhos, de suas criaturas, morram. Você sabe que existem 3 mortes: a morte espiritual, daquela pessoa que é viva biologicamente, mas não tem nenhuma vontade de falar com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de cultuar a Deus, não está nem aí para aquilo que Deus pensa, para os propósitos de Deus. Uma pessoa assim é morta espiritualmente. Existe a morte biológica, a pessoa viveu tantos anos de vida e morreu, mas existe também a morte eterna, que é para todos aqueles que não quiseram se relacionar com Deus nesta vida, por meio de Cristo Jesus, que é o nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. E se as pessoas não querem se relacionar com Deus aqui, também não se relacionarão com Deus na eternidade. Deus não quer que você tenha morte eterna. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que as pessoas morram na impiedade. Deus quer que nós sejamos, ao contrário de ímpios, piedosos, pessoas que se relacionam com Deus, pessoas que falam com Deus em oração,
pessoas que escutam a voz de Deus por meio da leitura bíblica, por meio de um culto como esse. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que você desfrute a consequência dos seus atos equivocados nesta terra. Deus quer que você viva, comece a viver bem com Deus aqui e tenha uma vida eterna com o Senhor pelos séculos dos séculos, ou pela eternidade, de eternidade em eternidade. Irmãos, que texto bonito. É interessante quando você lê os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Deus muito triste com o seu povo. Engraçado, né? Deus não está triste com o pessoal do mundo, Deus está triste com o seu povo, porque é o seu povo que às vezes está virando as costas para Deus, é o seu povo que está adorando outros deuses e não Deus verdadeiro, é o seu povo que está se curvando diante de deuses de madeira, de prata, de ouro, mas não está se curvando diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que libertou Israel, do Deus que fez milagres a Israel, do Deus que protegeu a Israel. Deus está triste com o seu povo. Então Deus fala: eu vou disciplinar, eu vou exterminar todas as idades, está tudo escrito nos profetas, mas de repente, sempre aparece uma mensagem de esperança, sempre aparece uma mensagem de restauração, sempre aparece uma mensagem de que Deus vai fazer algo maravilhoso no futuro. E sabe por que Deus faz isso? Especialmente no texto de Ezequiel, de Isaías, de Jeremias, Lamentações, Daniel, porque Deus tem uma aliança com o seu povo, e é por meio desta aliança que viria Jesus Cristo para cumprir a justiça perfeita de Deus. O que é isso, irmãos? Ao mesmo tempo, usando a palavra do texto, é uma misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Você não veio aqui à toa nesta noite. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você se desviou dos caminhos do Senhor, talvez você até hoje ainda não entregou a sua vida para o único e suficiente Salvador da sua alma. O Senhor está te dando hoje, aqui e agora, uma oportunidade de você viver para Deus aqui e viver eternamente na presença dEle, no novo céu e numa nova terra. Deus não tem prazer que as pessoas vão para o inferno, irmãos. Deus não tem prazer, não terá prazer que depois do juízo final as pessoas caminhem e vivam no lago de fogo, sofrendo o tempo inteiro. Não é isso que Deus tem para você. Hoje você pode se arrepender, hoje você pode se voltar para Deus, hoje você pode dizer: eu quero ter uma vida diferente. Hoje você pode dizer: eu quero abandonar esses pecados que me escravizam. Hoje eu quero começar a viver para Deus, aleluia. Isso é a misericórdia do Senhor. Salmo 103, versos 1, 2 e verso 17, diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o Senhor que perdoa todas as minhas iniquidades, que sara todas as minhas enfermidades. As misericórdias do Senhor, elas são grandes e elas duram de geração em geração. Hoje, a misericórdia do Senhor quer alcançar a sua vida. É Ele, o Senhor Deus, por meio de Cristo, que perdoa todas as suas iniquidades, que perdoa todos os seus pecados. Se volte para Ele hoje e comece uma vida nova na presença de Deus, aleluia. Você percebe? O texto
Começa pesado, falando de vida justa, de vida correta, de vida certa, de vida santa. E também fala de vidas desobedientes, de vidas injustas, de iniquidades. Fala de vida e fala de morte. Mas o texto termina falando de misericórdia. E a gente percebe então que Deus não é só justiça, mas Deus também é graça, Deus também é misericórdia. Você percebe que uma leitura coerente da Bíblia não deixa diante de nós um Deus desequilibrado, um Deus que é só punitivo, mas um Deus também que não é um Papai Noel, mas é um Deus harmonioso. Do mesmo jeito que Ele é plenamente justo, Ele é plenamente misericordioso e gracioso, e por isso Ele dá mais uma vez para nós a oportunidade de nós nos curvarmos diante dEle, aleluia. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, que Deus perfeito é esse nosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque quando nós éramos pecadores ainda, Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, aleluia. A justiça e a graça, a justiça e a misericórdia do Senhor se beijaram lá na cruz do Calvário, por causa de você, por causa de mim, por causa da igreja dele e para a glória de Deus, aleluia. Você desfruta da graça sem se esquecer da justiça de Deus? Você vive numa tensão porque olha só para a justiça, mas se esquece da graça de Deus? O bom cristão é aquele que tem uma vida equilibrada na presença de Deus. Não se esquece da graça, não se esquece da misericórdia, mas não se esquece da santidade de Deus, não se esquece da justiça de Deus. Você já ouviu a história de Tom? Eu ouvi hoje a história de Tom. Tom era um cristão, recém-casado, tinha 2 filhinhos, história real. Escutei hoje esse testemunho. Lamentavelmente o Tom não levava Deus a sério, e então o Tom traiu a sua esposa, e a sua esposa o viu traindo, e quando ele viu aquela cena, ela disse para ele: mais tarde nós conversamos. Ela foi para casa e em seguida ele apareceu lá, todo quebrantado, envergonhado. Então ela disse: eu não posso conversar com você agora, eu não tenho condições de conversar com você agora. Era uma terça-feira, e o Tom disse: quando você pode conversar comigo então? E ela disse: volte aqui sexta-feira, que eu vou dar minha opinião de tudo isso que aconteceu com você e em nosso relacionamento também. Ele voltou na sexta-feira, e ela já estava decidida. Ela disse, olhando nos olhos dele: eu vou ser para você a melhor esposa que um homem pode ter. Eu vou ser para você a melhor mãe que os seus filhos poderiam ter. E eu quero ser para você a melhor amante que um homem pode ter. O restante agora está nas suas mãos. Você que vai decidir o que você quer fazer desta vida. Se passaram 40 anos, e agora o Tom estava testemunhando. Durante 40 anos, essa mulher foi a melhor mulher que eu pude ter na vida. Foi a melhor mãe dos meus filhos, e a melhor amante que eu podia ter. E em resposta a esta oportunidade, e em resposta a essa misericórdia que ela estendeu para mim, eu me dediquei e procurei ser, nesses últimos 40 anos,
o melhor marido possível nesta terra. A história de Tom revela um pouquinho do entendimento de um texto desse. É necessário uma responsabilidade individual. É necessário a gente procurar viver uma vida justa. E é necessário se lembrar da misericórdia de Deus, que nada mais é de que o coração de Deus nas nossas misérias. Quando a gente entende isso, a gente procura viver uma vida que louva, glorifica e exalta o nome de Deus.